nós começamos oficialmente a edição do Sales Training que vai falar sobre Insight Selling. O que é um insight? Uma ideia. Algo que veio à sua mente que você pode ajudar dentro da venda a conduzir o processo. Lembrando que o meu objetivo como vendedor não é fazer com que o cliente compre aquilo que ele não precisa. Eu quero, como vendedor, facilitar a venda dele para que ele consiga atingir os resultados dele. 55% dos clientes dizem que encontram uma quantidade enorme de informações confiáveis durante o processo de compra. Então, o que os clientes estão dizendo? Eu tenho informação na hora da compra, só que eu preciso de mais ideias. Eu preciso de uma combinação melhor para tomar uma decisão, porque informação, por informação, ela não é suficiente para ajudar o cliente na tomada de decisão. Ele precisa de mais, ele precisa de interação, ele precisa de convencimento, ele precisa de algo que você tire da cartola. Isso é um insight. E você vai usar no conceito de dentro para fora. Então eu vou pegar informações e vou trazer para fora daquilo que ele estava pensando. Isso mesmo, eu vou pensar fora da caixa. Você vai pegar a informação de dentro e vai trazê-la para fora, vai eclodir essa informação. É isso que a gente quer, fazer com que as pessoas saibam tomar melhores decisões com base nas informações que eu estou trazendo. E aí eu tenho mais alguns dados para vocês. 15% do tempo de compra do cliente B2B, que é a maioria dos clientes que a gente atende, é gasto tentando conciliar ou eliminar informações conflitantes. Para tudo! E olha essa informação que está na tela. 15% do tempo de compra do cliente B2B é gasto tentando reconciliar ou eliminar informações conflitantes. Isso mesmo. Quanto mais eu me informo, mais eu fico receoso, mais dúvida e mais ressabiado. Então, quanto mais informação eu tenho, 15% do tempo de compra do cliente B2B é gasto tentando conciliar ou eliminar informações conflitantes. Isso quer dizer, as informações são abundantes e eu tenho muita informação. Isso dificulta a minha tomada de decisão. Dito isso, eu tenho outras informações para passar para vocês. O que é Insight Selling? É o ato de usar, olha essa palavra, insight, para avançar no negócio. O que é o insight? É aquilo que você traz na hora da venda que não está nem escrito, nem está desenhado e não necessariamente foi colocado na venda ainda. Você vai tirar um insight. Então, quando eu falo assim, galera, me dá um insight aí do que você aprendeu hoje. Você vai pegar uma ideia, um clique de alguma coisa que eu falei, e aí este insight vai te ajudar numa possível tomada de decisão. Toda vez que usamos essa técnica chamada Insight Selling, a gente cria um processo de construção de narrativa melhor para o nosso cliente. E aí, pessoal, vamos entender como que esse conceito nasce e para que ele serve. Esses são os motivos que fazem com que os clientes comprem algo ou de uma pessoa ou de uma empresa. Então, a pessoa compra por obrigatoriedade, a pessoa compra por dor, a pessoa compra por medo, ela compra por transformação. Isso faz algo para ajudar na tomada de decisão dele. Então, por medo, ele busca informação ou tomar a decisão dele. Renato fez uma pergunta muito interessante. Pode ser um assunto paralelo ao seu produto? Pode, e é muito bem-vindo, Renato, quando pertinente para a tomada de decisão. Então, eu posso trazer um exemplo totalmente fora da venda, mas que traga contexto. Essa é a palavra de ordem. Eu preciso trazer contexto. O que quer dizer? Estou tranquilo. Eu preciso trazer um contexto para que as pessoas saibam o que aquela informação está ajudando ela na tomada de decisão. A internet ficou um pouquinho instável. Se ainda assim travar alguma coisa, a Rosa me avisa aqui no WhatsApp, mas eu acho que está normalizando. Show de bola? Então eu compro ou por uma possível transformação, ou eu compro por uma realização, ou eu compro por um desejo, ou eu compro porque eu tenho uma necessidade latente ou não, ou eu compro na dor. A dor é um exemplo de compra que gera uma necessidade mais rápida, mais momentânea, mas talvez não seja uma boa para você explorar. Então, a dor é quando eu compro algo, muitas vezes suscetível por medo,
ou por alguma situação, e nem sempre isso é o melhor modelo. Insight Selling. O que é o Insight Selling? É, como o nome já diz, uma ideia, algo que dentro da minha venda nasceu. Então vamos lá. O autor diz o seguinte. Primeiro, você se conecta a... Bom, vamos lá. A teoria diz que nós vamos nos comunicar por 3 Cs. O que são 3 Cs? Eu vou falar o primeiro C, depois eu vou falar os outros Cs. Primeiro C é o C da conectividade. Então, o que ele diz? Eu consigo trazer insight, eu consigo usar a técnica do Insight Selling quando eu conecto com o cliente, eu conecto com a necessidade dele. Então, na solução que você tem, o que você acha que falta? Eu estou me conectando. Porque aí, a partir do momento em que ele me fala algo dentro dessa conexão, eu tenho um insight. Quais são as implicações? Exemplo, caso o servidor da sua empresa fique fora do ar. Então, eu estou fazendo perguntas para me conectar com a dor dele, para me conectar com o medo dele, para me conectar com alguma necessidade que possa não estar latente. Por que este processo está causando um problema para você? Então, eu estou entendendo por que este processo está causando, então eu estou me conectando. Beleza? Então, eu quero sentir a dor dele, olhar pelo prisma dele, sentir o que realmente está incomodando e eu me conecto com essa informação. Então, a conectividade, eu não vou ler todas as perguntas, mas são perguntas que me ajudam a estar mais próximo da dor, necessidade, desejo e obrigação do cliente. Aí eu tenho o segundo C, que é o C do convencimento. Então é o seguinte, eu me conectei com a dor dele, com o medo, e agora eu vou tentar convencê-lo através de uma história, de uma narrativa, de algo que ele precisa, ou ele precise. Renato colocou assim, você acha legal se conectar com o cliente imitando os gestos dele numa visita pessoal ou ao vivo? A gente tem essa técnica do rapport, a técnica do espelhamento, uma técnica defendida muito por autores, inclusive o livro que ele tem, eu tenho ele ali de capa amarela, que é linguagem, que fala sobre a linguagem corporal, ele traz isto como uma técnica ou um gatilho mental de conexão. Então pode e deve usar, Renato, desde que você faça isso de maneira muito fluida, para não parecer que eu estou fazendo, muitas vezes, até um deboche ou alguma coisa que caracterize uma imitação. Feito de maneira muito sutil, vale muito a pena. Então, o convencimento, eu estou, através de perguntas, buscando o convencimento dele próprio com as próprias perguntas que eu vou fazer. Se vocês quiserem testar, manda aqui no chat e eu vou te dar um depoimento se você está usando corretamente ou não perguntas de convencimento. Algumas. Se eu te dissesse que você poderia investir melhor, o que você diria? Se eu pudesse te dizer que você vai ter uma melhor solução com o que eu estou te oferecendo, o que você diria? Lembrando, eu sempre ressalto isso, nosso cliente é uma pessoa treinada. Cuidado para não fazer perguntas muito óbvias. As perguntas óbvias podem desgastar a sua relação com o cliente. Exemplo, você acha importante ter saúde? Essa é uma pergunta um pouco óbvia para você trazer para uma discussão. Talvez melhore. Traga uma pergunta de convencimento mais sofisticada. Se você tiver um aumento de produtividade de 20% na sua produção, quanto que isso representaria de valor final na sua operação? Outra coisa, vendedor, principalmente de B2B, precisa saber o que é um DRE, precisa saber o que é um EBITDA, precisa saber alguns termos que vão ajudar na hora de você convencer o cliente. É o tipo de preparo que, se você não souber, vai te deixar numa posição desconfortável. Então, tem que saber alguns termos financeiros, termos técnicos comerciais. Então, o que é VGV, o que é item por vendas, o que é PA, VM, venda média. Então, tudo isso são informações que estão no teu traquejo. Qual o tempo ideal de uma... surgiu no YouTube aqui. Qual o tempo ideal de uma reunião de negócios? Depende em que nível você está da reunião de negócios. Se é uma primeira reunião, talvez você vai ter um pouco mais de necessidade de informação. E essa pessoa vai exigir de você um cuidado maior na hora de obter as informações. E aí você vai ter que prolongar um pouco. Minha sugestão, reuniões não passam de 1 hora.
Reuniões que têm mais de 1 hora provavelmente já são ações ou de kickoff ou de projeto. Então, vou te dar o meu exemplo. Toda vez que eu faço um treinamento com alguém, eu faço uma reunião de kickoff de 2 horas. Aí é uma reunião que o projeto já começou e eu vou precisar de 2 horas. Mas uma reunião de venda, o ideal é que você consiga fazer ela de 30 a 1 hora, porque provavelmente o empresário que está à disposição, ele não vai ter todo esse tempo disponível. Reuniões muito longas, eu acredito que cansam o cliente ou demonstram que eu também não tenho o nível de preparo suficiente para poder conduzir. E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas. Mas o mais importante é não espera muito tempo, coloque em prática o quanto antes e comente. Ative a notificação, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica. Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.